por favor, comigo, na carta do apóstolo Paulo aos crentes de Éfeso, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6. No capítulo 6, os versículos 10 a 13, diz assim: podem se colocar de pé, por favor? Vamos nos colocar de pé. Efésios 6, versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém? Igreja, pode sentar. Meus queridos, se há uma coisa que prejudicou e tem ainda prejudicado bastante a igreja, a compreensão do verdadeiro evangelho, do evangelho bíblico, é a chamada teologia da prosperidade. Um ensino que nasceu aí no meado do século passado, se fortaleceu com a expansão do neopentecostalismo, que nada mais é do que uma repaginada do antigo triunfalismo, uma teoria que surgiu na época de Constantino, imperador de Roma, quando ele se declarou cristão e beneficiou a igreja. E a igreja, que então era perseguida até bem pouco tempo, ferozmente pelo Império Romano, a igreja agora se tornou, século IV, a igreja se tornou um lugar de honra, onde as pessoas iam porque o imperador havia aderido ao cristianismo, e o cristianismo se tornaria, anos mais tarde, com o outro imperador romano chamado Teodósio, a religião oficial do Estado. Então, nesse novo momento, pastor, quando ser cristão não significava mais sofrer, ser cristão significava status. As pessoas iam para a igreja para ter benefícios, para serem prestigiadas. Muitos procuravam os cargos eclesiásticos para ascender na sociedade. Surgiu, então, uma doutrina, naquela época, chamada de triunfalismo, de que ser crente era um passo para ser próspero, para vencer já aqui nesse mundo. E essa teoria, essa doutrina, depois foi combatida, muito combatida e desmascarada pela própria palavra e pelas realidades fáticas da vida cristã. Essa doutrina renasce no século passado, meados do século passado, com esse nome bonito de teologia da prosperidade, que significa que no momento em que você se converte, que você se torna um crente fiel a Deus, dizimista, você não tem mais problemas. A sua vida se transformará num mar de rosas. Você será capaz de prosperar, de ver crescido o seu patrimônio material, de ter saúde, de vencer as doenças, de não precisar de mais nada, porque você terá tudo, já que, afinal de contas, você é filho do rei, filho do dono do mundo. Que engano, irmãos, que engano. A palavra de Deus, em momento algum, nos autoriza a dizer que a nossa vida é isenta de problemas e lutas. Em momento algum, a nossa vida
segundo a palavra de Deus, é blindada contra as dificuldades, as lutas, os problemas da vida diária. Afinal de contas, nós fazemos parte de um mundo que se corrompeu e foi condenado à morte a partir do pecado dos nossos primeiros pais. Ainda em Gênesis, quando, naquele momento da queda, Deus havia dito a Adão, antes dele pecar, que se ele comesse da árvore, do fruto da árvore do conhecimento, a árvore do centro do jardim, ele morreria. Mas Adão comeu, Eva comeu, e eles não morreram. Se esconderam, sentiram vergonha, foram confrontados por Deus. Então, Deus falhou? Não, eles morreram. Porque o homem plantado em Deus, no momento em que pecou, ele foi arrancado de Deus. O pecado separou o homem de Deus. E a semelhança de uma planta, que se você tira a planta do solo, ela não seca imediatamente, mas a sua fonte de vida está cortada. É uma questão apenas de tempo para ela secar, mas ela já está morta, porque ela não tem vida em si mesma. E o homem não tem vida longe de Deus, por isso a necessidade do religar e da religião, que nos religa, não religião no sentido institucional, mas a religião no sentido de o homem ser novamente implantado em Deus, para poder ter vida. Então nós somos parte desse mundo corrompido, desse mundo que se corrompe, e como tal, nós nos encaminhamos para um estado de morte. Vou vigiar o tempo aqui, viu, pastor? Senão eu atropelo aqui o meu e vou embora. E aí nós fazemos parte disso. E por isso que o nosso viver é como o de viver de muitas pessoas normais, do dia a dia. O crente adoece, tem dor de barriga, tem sarampo, né? Fica careca. Aliás, uma irmã aqui disse que me lembrava de mim quando eu tinha cabelo, e eu disse a ela que é igual aquele, eu lembrei daquela propaganda, lembra da minha voz? Continua a mesma, mas os meus cabelos, o vento levou. Então, você precisa de óculos, você cansa, adoece, envelhece, morre, isso é do dia a dia, você passa por problemas financeiros, enfim, isso faz parte do dia a dia, do viver de qualquer pessoa, de qualquer ser humano. E o fato de sermos crentes não nos deixa isentos dessas coisas. Mas, queridos, existe algo ainda mais que precisamos estar atentos. Texto que lemos, Paulo fala de um momento diferenciado na vida do cristão, no que tange aos sofrimentos da vida presente. Paulo fala de um dia mau, para o qual precisamos estar preparados, precisamos estar atentos, precisamos estar vigilantes, como o hino que cantamos bem de manhã. Embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora, coração pequeno, um temporal pode abrigar. Paulo fala desse dia mau, desse dia ruim, desse dia perverso, e quando Paulo fala, ele emprega um termo, e o termo é himera, tepôneros, ou pônera, que significa um dia malicioso, um dia em que a astúcia do mal vai alcançar. E a palavra dia aqui não se refere a um momento específico de 24 horas. A Bíblia nos autoriza a palavra himera a entender a palavra dia como o dia de luz, ou seja, as 12 horas em que o sol impera, o resto chama-se noite, ou o dia de 24 horas, que é um dia da rotação da Terra, ou uma era, um momento, um estágio, um tempo, um momento, e é exatamente nesse sentido que Paulo utiliza a expressão o dia mau, quando chegar o tempo mau. E a palavra mau aqui
pôneros ou pônera, significa uma maldade astuta, ardilosa, uma armadilha, alguma coisa feita, né? Não é aquele mal simplesmente, porque eu amanheci com enxaqueca, hoje o meu dia mal, porque eu gastei além da conta e o meu salário terminou do dia 15, aliás, todos, né, a maioria dos brasileiros, sobra dia e falta salário no mês. Meu dia mal, tirei uma nota baixa na prova, meu dia mal. Não, isso é besteira, isso é bobagem, isso é do dia a dia, todo mundo passa. Quando se fala em dia mal, quando Paulo se refere ao dia mal, ele está se referindo a algo muito mais perverso, mais profundo, mais difícil, onde as estruturas, as bases, os pilares da fé do cristão serão testados. Quando o crente será colocado na bigorna de Satanás para ser marretado, para que ao final se revele se a sua obra era de fato firme e forte, ou se era simplesmente barro que se espatifa, se esfarela. Quando o cristão vai ser lapidado, quando o cristão vai passar pelo esmeril da provação, é esse dia mau que nós precisamos entender, compreender e saber como resistir e como vencer. Os crentes de Éfeso estavam enfrentando, quando Paulo escreveu essa carta, o seu dia mau. E o dia mau de Éfeso começou com um dia ensolarado. Um dia bonito. A cidade de Éfeso, irmãos, era uma cidade muito próspera. Era uma cidade muito pujante no primeiro século. Uma cidade situada na região da Ásia Menor, era a capital romana na Ásia Menor, era a cidade de Éfeso. Uma cidade com mais de 300 mil habitantes, uma cidade portuária, uma cidade extremamente procurada por turistas, pelo comércio, era um ponto de apoio para as outras cidades. A cidade de Éfeso era uma cidade riquíssima, desenvolvida, uma cidade que era admirada. E ali a cidade de Éfeso guardava, ela foi criada pelos jônios, aquela região ali era a antiga região da Jônia, na Grécia, a Grécia Antiga. E os jônios fundaram a cidade de Éfeso, que mais tarde tornou-se província romana e se desenvolveu. E a cidade de Éfeso prosperou em cima de uma lenda. Que lenda era essa? Alguns estudiosos, enfim, entendem que houve a queda de um meteorito. Um meteorito caiu naquela região, e ela é uma grande pedra que está ainda nas imediações de Éfeso. Essa pedra, segundo a lenda, então, aí surge, né, a questão da lenda, diziam que foi enviada por Júpiter. Júpiter, que era o deus maior, né, para os romanos, e Júpiter havia enviado essa pedra em homenagem à sua filha, Diana. Diana, que era, segundo a mitologia romana, filha de Júpiter com Latona, era irmã de Apolo, um outro deus, e Diana, que para os gregos chama-se Ártemis. Então essa deusa Diana é o nome romano para a deusa Ártemis, que era a deusa da caça, era a deusa dos animais selvagens, mas para os romanos ela era a deusa da fertilidade, da vida, da fértil. Então, a partir daí nasce toda uma lenda, uma história. E aí os adeptos, né, os seguidores de Júpiter e da deusa Diana construíram um colosso, um templo que figurou durante anos como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Um templo excomunal, um templo que media 138 metros de frente por 71,50 metros de comprimento. Portanto, mais de 9.000 metros quadrados de construção,
que continha 127 colunas de 19 metros e meio de altura, todas elas. Tudo isso construído no mais puro mármore e cravejado com bordas de ouro. Portanto, o templo de Diana era um dos templos mais belos, uma das construções mais suntuosas daquela época. O culto a Diana era um culto efervescente, que era movimentado por sacrifícios, obviamente, né? Eram muito comuns os sacrifícios, onde animais eram imolados a Júpiter e a Diana, os próprios animais selvagens, de quem ela era a deusa, a guardiã. E desses animais era preparado um mosto. O sangue desses animais era misturado ao vinho, que era misturado a ervas alucinógenas. Aquilo era fervido e formava um rescaldo. E as pessoas ali que iam cultuar, elas bebiam aquilo e aí se embriagavam, elas entravam numa espécie de êxtase, de transe, perdiam a sua razão. E ali, segundo os sacerdotes de Diana, era o momento em que os deuses se apropriavam das pessoas e falavam por elas, quando ninguém raciocinava mais. Aí você entende quando Paulo diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, controlai-vos, deixai-vos controlar pelo Espírito, porque o Espírito Santo não nos embriaga, ele nos controla. O Espírito Santo de Deus não é para tirar a razão de ninguém, ao contrário, é para restaurar a razão e nos fazer pensar. Jesus disse que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas, então não se ensina a quem não pensa. Crer é pensar, é raciocinar, é entender, e é isso que Paulo vai dizer aos crentes de Éfeso. E Paulo então passa, aí ao redor desse culto a Diana surgem os chamados cultos de mistério, que eram religiões mais ocultas, com misticismo, com magia, com invocação de forças da escuridão. E as pessoas então que ensinavam, que ministravam cursos de magia, de fazer essas essências, esses tônicos, que traziam efeitos espirituais sobre as pessoas. Essas pessoas, esses homens eram muito bem vistos, eles eram tratados como os sábios de Éfeso, eram homens riquíssimos. E aí o apóstolo Paulo passa por Éfeso na sua segunda viagem, vê um grupo de irmãos ali reunidos, alguns ainda discípulos de João, ora por eles. E ali estão há um casal, Áquila e Priscila. Paulo os admoesta, os ensina, deixa eles tomando conta da igreja, segue sua viagem. E na terceira viagem missionária, Paulo chega em Éfeso, agora com uma comitiva, e permanece ali por quase 3 anos seguidos. Começa a pregar entre os judeus da sinagoga, como era o seu costume, aí é expulso da sinagoga, porque quando ele toca no nome de Cristo, os sacerdotes judeus não queriam ouvir falar e o expulsam, e ele vai para a escola filosófica de Tirano. Sim, Éfeso também era uma cidade movida a muita filosofia, por causa da sua origem grega. E ali então Paulo começa a ensinar, e por 2 anos pregando dia e noite, 2 vezes ao dia, pregando na escola filosófica de Tirano. Ele então começa a formar as bases de uma igreja forte e pujante, e ele começa a mostrar o Evangelho de Cristo, e o Evangelho de Cristo vai libertando pessoas, e as pessoas de Éfeso, os cidadãos de Éfeso vão se convertendo, inclusive aqueles que tinham proeminência nas religiões de mistério e até no culto à deusa Diana. Eles começam a se converter, e a partir do momento em que isso acontece, essas pessoas começam a confessar os seus pecados, como eles enganavam o povo, com as suas artes mentirosas, com as suas magias enganadoras. E aí eles se arrependem daquilo, e chega um determinado momento, então, em que eles fazem uma grande fogueira no centro da cidade, e queimam todos os seus livros e apetrechos de magia. A igreja de Éfeso estava pujante e crescente. E quando isso aconteceu, irmãos, imagine isso acontecendo no quartel-general de Satanás, do inferno na terra. O inferno se abalou, estremeceu, porque a igreja do Senhor não se calou, e estava tirando de lá de dentro das garras de Satanás aqueles que Deus havia escolhido para serem seus filhos.
E foi então que o inferno revidou na pessoa de um homem chamado Demétrio, que era líder dos ourives que faziam e vendiam miniaturas do templo de Diana, feito em prata, em ouro, em cobre, e vendiam, e viviam, e eram ricos com isso, e outras pessoas. E Demétrio se levanta e diz: esses homens vão levar nossa cidade à ruína, esses homens com a pregação desse Deus único, desse Jesus, vão arruinar nossa cidade, vão nos deixar à míngua, vão destruir a nossa crença, vão transformar em nada o nosso templo e a nossa deusa. E houve um levante tão grande, tão pesado, houve um motim, houve uma confusão imensa que foi necessário o Império Romano destacar um batalhão para lá imediatamente, para poder colocar ordem na cidade. Nesse contexto, Paulo, então, e os missionários foram expulsos de Éfeso. Paulo desce a Mileto, vai a Jerusalém, ele acaba sendo preso, começa aí o seu calvário. Ele de Jerusalém vai para Cesareia, fica 2 anos em Cesareia, em prisão domiciliar. De Cesareia ele apela para Roma e vai para Roma, onde ele fica mais 2 anos em prisão domiciliar. E é justamente de Roma, cerca de 4 anos depois, que Paulo escreve essa carta aos crentes de Éfeso, sabendo o quê? Que lá em Éfeso aqueles irmãos estavam sendo massacrados. O dia mau, que começou com um festejo pela libertação do povo das garras do maligno, agora durava 4 anos de perseguição, de perdas, de prejuízos. O povo estava angustiado. O povo que tinha tudo materialmente, agora não conseguia comprar nem nada, nem comida no mercado, porque não lhes era permitido sequer comprar comida no mercado. As pessoas estavam angustiadas, perguntando: será que nós erramos em aceitar essa mensagem do Jesus de Nazaré? Será que é isso mesmo que Deus quer que a gente viva esse sofrimento? 4 anos. E aí Paulo vai escrever uma das cartas mais belas, mais profundas, mais esclarecedoras. Uma carta que eu sugiro, irmão, leia essa carta. Leia 1, 2, 3, 10 vezes. Porque é a carta que nos dá uma base do que nós éramos, do que nós somos e como estamos. Nós vamos falar do dia mau. O dia mau de Éfeso começou ali, naquela revolta de Demétrio e dos ourives. E a Bíblia fala de muitas pessoas que enfrentaram dias maus, sabe? Aquele dia ruim, aquele dia que se prolonga e parece que não termina, que a noite não tem fim, que o sol não amanhece. E você precisa saber, querido, que o dia mau, ele vem. E vem sem aviso prévio. Um homem de Deus, um homem temente ao Senhor, um homem fiel, um homem do qual Deus deu um dos testemunhos, o próprio Deus deu um dos testemunhos mais belos. Deus disse, olhando para Satanás: o meu servo Jó, não existe na terra um homem mais fiel a mim, que se afasta do mal. E Satanás disse para Deus: também ser fiel ao Senhor, tendo tudo de bom. Jó é o homem mais rico, tem filhos belíssimos, com saúde, esposa fiel, é um dos juízes da cidade, tem tudo de bom e do melhor. Qualquer um é fiel assim, tira o que ele tem para ver se ele é fiel. E Deus disse: vá, mexa, tire tudo que ele tiver, só não tire a vida dele. E ali começava o dia mau. Jó amanheceu aquele dia, como todos os dias de sua vida, oferecendo o culto a Deus bem de manhã. Ele fazia isso todas as manhãs pelos seus filhos, oferecia um culto ao Senhor. E aí, depois de oferecer, Jó saiu para ser juiz na cidade. Ele era juiz, julgar as causas na sua cidade. E aí Jó volta para casa na tarde. Ele está em casa, provavelmente na sua varanda, sentado, descansando, quando chega a primeira notícia: seu Jó, seus camelos foram todos roubados por homens maus, tal. Mataram todos os servos, só eu escapei. Jó toma aquele susto. E o outro chega, esse nem terminou de falar, o outro chegou e disse: olha, as lavouras pegaram fogo e morreram todos, só eu escapei.
E chega o outro e diz, as vacas foram levadas, as cabras, tudo acabou. E Jó nem se recupera, e vem outra notícia, e aí chega o último e diz, seu Jó, os seus filhos estavam reunidos na casa do irmão mais velho, e veio um vento, a casa ruiu, e morreram todos os 7, e todos os que estavam lá dentro, e só eu escapei para te dar a notícia. Jó se coloca de joelhos, rasga sua roupa, joga pó sobre a sua cabeça, e faz uma das orações mais belas que a Bíblia nos diz. Ele disse, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. O dia mau, irmão, virá, e o dia mau de Jó não terminava ali, ele continuou, porque Satanás desafiou, Jó não pecou, Satanás disse que precisava mexer na saúde de Jó, Deus permitiu, e aí vocês sabem a história, Jó sofreu, adquiriu uma espécie de câncer de pele, que cobriu a sua pele toda de pústulas, e Jó não tinha nem condição de viver entre as pessoas da cidade, foi viver num lixão, se coçando. Jó foi instigado pelos seus amigos, os seus amigos chegavam para ele dizendo, você pecou, você fez alguma coisa muito ruim, a mão de Deus está lhe esmagando, confesse o seu pecado. E Jó disse, eu não sei, eu não pequei, eu não fiz nada contra o meu Deus, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu sei de uma coisa, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra. O dia mau vem, querido, ele vem, ele virá, e vem sem aviso prévio. Segunda coisa que você precisa aprender sobre o dia mau, é que o dia mau serve a um propósito divino de nos fortalecer, é uma concessão, ele só vem, não estou falando dos problemas normais do dia a dia, eu já falei sobre isso, não é isso que eu estou dizendo, eu estou dizendo aquele dia ruim, aquela situação em que sua fé será provada. Ela virá por permissão de Deus, é uma concessão, isso está escrito lá em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 1, está lá no versículo 6 e 7, Paulo diz assim, nisto exultais, ainda que por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Se necessário, é uma concessiva, o pessoal do português lembra disso, uma concessiva, está estudando para o Enem, uma conjunção concessiva, Deus dá a permissão para que nós sejamos testados, provados, mas por breve tempo, é temporário, e isso tem, e aí Pedro diz, para que a vossa fé provada redunde em glória. Nós somos provados, irmãos, Daniel, Sedraque, Mesaque, Abdênego, tiveram o dia mau de sua vida, eram 4 adolescentes, entre outros tantos adolescentes de Jerusalém e Judá. Suas cidades foram invadidas pelos exércitos de Nabucodonosor, que começou com o pai dele, Nabopolassar. Nabucodonosor era o general, depois se tornou imperador, no lugar do pai, depois da morte do pai, foi ele que destruiu Jerusalém. E Daniel, Sedraque, Mesaque e Abdênego estavam ali, entre os adolescentes que foram levados para servir ao palácio. Mas isso é problema? Os meninos foram levados para o palácio para servir, morar no palácio, né? Ou problema bom. Eu quero um problema desse na minha vida. Vai querer não, irmão? Vai não. Primeiro porque eles viram seus pais, suas famílias, seus vizinhos serem destruídos, massacrados. Isso na vida de um adolescente, ver o exército entrar na sua casa e matar toda a sua família e dizer, esse menino é bonito, leva ele lá para o palácio. E ao chegar no palácio, primeira providência, pastor, lembra qual foi? Eles foram para os cuidados do chefe, dos eunucos. Sabe o que é isso, irmãos? O irmão sabe o que é isso? Sabe o que isso significa? Os meninos adolescentes, 13, 14 anos, eles foram castrados. Eunuco é a pessoa, é o menino que é castrado para poder servir o palácio, porque no palácio tem o harém, tem as mulheres do rei, e o rei não quer concorrente. Então eles foram castrados, Daniel e os seus companheiros foram castrados. E depois foram provados para comer as comidas oferecidas aos ídolos, se mantiveram fiéis, Deus os manteve fiéis. Mas aí
era o dia mau, aqueles meninos ali servindo ao rei invasor. Mas Deus colocou Daniel sob honra, mas sem antes prová-lo, a ele e aos seus companheiros. Seus companheiros foram provados diante da fornalha. Quando Nabucodonosor, cheio de orgulho, mandou construir uma estátua enorme de ouro em sua homenagem e mandou tocar a trombeta para que todo o povo se ajoelhasse e adorasse a imagem, só os 3 ficaram de pé. E Nabucodonosor se enfureceu e disse: por que vocês não se curvaram? Disseram: porque nós não nos curvamos perante outro Deus, senão o nosso Deus. Não vamos nos curvar diante da sua imagem. Nabucodonosor disse: reacenda a fornalha, aqueça 7 vezes mais, eu vou mandar tocar a trombeta de novo, e se vocês não se curvarem, eu vou jogar vocês nessa fornalha 7 vezes mais aquecida, e eu quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês. E aqueles meninos olharam para o rei e disseram: não perca seu tempo, doutor, não perca seu tempo, excelência, majestade, não perca o tempo, não precisa tocar a trombeta, nós não vamos nos curvar, e se o nosso Deus, a quem servimos, quiser nos livrar das tuas mãos, Ele nos livrará. Mas se Ele não quiser, nós morreremos, mas não nos curvaremos diante de Ti. Isso é fé, meus irmãos, isso é fé. A mesma coisa aconteceu com Daniel. Chegou em casa e estava lá o papel, a ordem do decreto do rei Dario. Quem se curvar, quem orar a outro Deus, será lançado na cova dos leões. Daniel fazia isso 3 vezes ao dia, todo mundo sabia, porque ele fazia na varanda de sua casa, de frente, voltado para Jerusalém, à frente de todo mundo. Daniel pegou aquele papel, tirou, rasgou, subiu para sua varanda, se ajoelhou e orou ao Senhor, e os guardas o prenderam. E o rei disse: Daniel, meu amigo, por que você fez isso? Vou ter que jogar você na cova dos leões, porque o meu decreto não pode voltar atrás. E assim foi feito. E a história nós sabemos. No dia seguinte o rei correu e disse: Daniel, será que o teu Deus te livrou? E Daniel disse: fique em paz, meu rei, o Senhor fechou a boca dos leões. E em 2 desses episódios, nos 2 episódios, os reis disseram: não há Deus senão o Deus de Israel. Louvado seja o Senhor. O dia mau serve a um propósito. Esse propósito é glorificar a Deus, fortalecer a nossa fé. E o dia mau, embora doloroso, ele é temporário, ele é suportável. Parece que não, irmãos. Olha, irmãos, quem já passou pela mão esmagadora do dia mau sabe como dói. Como é pesada a marreta de Satanás nos batendo e nos testando na sua bigorna. É difícil, irmãos, é muito difícil. Você está ali, anos às vezes, meses, dias, anos, vivendo o martírio daquele sofrimento. Eu vivi isso quando vivi também meu dia mau. Depois que eu decidi que iria aceitei o desafio do Senhor de ir para a igreja, de ir para o seminário. Me preparei para isso, passei pelo conselho presbitério, fui aprovado, liguei para o seminário, consegui a vaga, era difícil aqui no Recife, na época consegui vaga, tinha uma vaga reservada para mim, era tudo bom, tudo lindo, o dia amanhecia, né? Dia lindo, calmo, anunciando, está ensolarado. Senti uma dorzinha aqui no cóccix. Eu tinha espinha no corpo todo, adolescente, cheio de espinha. Que lugar ruim para nascer uma espinha. Fui tomar banho, espremi a espinha. Quando eu espremi a espinha, meu irmão, senti uma das dores que eu... Só de lembrar aqui da tonteira. Foi uma das dores mais fortes que eu já tive na minha vida. O sangue desceu, eu disse: isso não é espinha não, tem alguma coisa aqui. Fui ao médico, o médico disse: não, isso aí é um chamado... Isso a gente chama de cisto pilonidal. É um cistozinho no cóccix. Eu disse: eu tomo o quê? Tem um remédio, eu vou viajar? O médico disse: não, isso é cirúrgico. Eu disse: mas eu não posso me operar. Ele disse: mas não tem jeito, tem que operar. Mas se preocupe não, isso é uma operaçãozinha besta, 4 dias você está jogando futebol. Fui para a sala de cirurgia, anestesiado, anestesia hack, acordado, conversando com o médico conversando comigo, falando da lavoura do cacau dele, que não sei o que. Eu digo: doutor, presta atenção no que o senhor está fazendo aí. Oxe,
conversando sobre cacau, sobre não sei o quê, eu tenho aqui em cima da mesa. E o médico, quando bateu o bisturi, disse, eita, aliás, ele falou assim, lá, eu disse, epa, deu errado. O que é que foi aí, doutor? Obrigado, meu querido. O que é que foi aí, doutor? Ele disse assim, eu acho que você vai esperar um pouquinho para viajar. Esse é o segundo maior cisto que eu já vi na minha vida. E eu já faço essa cirurgia há muito tempo. Resumindo a história, irmãos, meu dia mal foram 2 anos, 2 cirurgias grandes, 4 internações e 3 meses internado no Instituto do Câncer, no Rio de Janeiro. Eu não tive câncer, não era maligno, mas a infecção estava tão grande que eu precisei ir para lá para me tratar. Foram dias difíceis, foram lutas. Luta, e eu cantava, Senhor Jesus, eu não entendo espinho, mas se a cruz é o fim desse caminho, dá-me mais graça, não sou maior que o meu Senhor, apenas servo sou. E eu cantava isso, chorando, cheguei a 52 quilos. O dia mau, irmãos, é temporário, ele é suportável, é difícil, mas a gente suporta, porque Deus nos dá a vitória. Mas como resistir, irmãos? Como resistir o dia mau? Como resistir o dia mau? Primeira coisa que você precisa é ter em mente que o dia mau é uma experiência comum a todo verdadeiro cristão e você não está imune. Bote isso na sua cabeça. Deus não tem um pacto especial com a vossa grandiosa pessoa para dizer, nesse bebelô aqui ninguém mexe. Mexe. No momento em que Deus resolver testar, mostrar para você que você precisa amadurecer, você vai passar pelo esmeril do dia mau. Mas não se incomode. Você não estará sozinho. Muitos crentes têm passado por isso. E foi isso que o apóstolo Paulo disse a Timóteo, aliás, Timóteo, que foi pastor da igreja de Éfeso. Depois que Paulo passou, Timóteo acabou sendo pastor ali, e depois João, o próprio apóstolo, foi a última igreja que João pastoreou antes de ser preso e levado para morrer na ilha de Patmos, onde ele cuidou de Maria, a mãe de Jesus, até o fim da sua vida. Foi lá em Éfeso. E Paulo adverte a Timóteo, na sua segunda carta, Paulo estava preso, já sentindo o frio da lâmina que arrancaria a sua cabeça. Paulo diz a Timóteo, todo aquele que quiser viver piedosamente será perseguido. Se você quer ser um crente de verdade, quer ser fiel ao Senhor, acredite, você não vai receber afagos do inferno. A sua vida vai ser testada, irmão. A sua vida vai ser, então tenha isso em mente, para que quando o dia acontecer, você não fica, Senhor, por que eu? Comigo, eu sou tão bonzinho, eu dou dízimo, Deus não está nem aí para isso. Deus quer a sua alma lapidada, a sua fé fortalecida, o seu espírito transformado. Então não se espante quando o dia vier, tenha em mente que ele virá, e ele é comum a todas as pessoas. Haverá um momento na sua vida em que sua fé será testada para saber se ela é feita de palha ou é feita de ouro. Segunda coisa, fortaleça para você então resistir e vencer o dia mau. Primeiro, tenha em mente que o dia mau é uma experiência comum a todo cristão e você não é imune. Segundo, fortaleça seu espírito, alicerçando no firme conhecimento da sua condição de salvo em Cristo Jesus. Queridos, e para isso não tem jeito, você tem que ler a Bíblia, mas você tem que ler especialmente a carta de Paulo aos Efésios, porque essa carta tem 6 capítulos. Paulo usa 3 capítulos, 1, 2 e 3, para mostrar aos crentes de Éfeso o que eles eram e o que eles
são, onde eles estavam e onde agora eles estão. E Paulo diz, olhe, aparentemente vocês estão vivendo um prejuízo, eu sei disso, eu também estou preso, eu sei o que é. Não estou falando aqui sentado de uma cadeira confortável, não, eu estou na prisão. Eu estou na prisão. Paulo estava preso em Roma. Ele disse, eu sei o que é isso, eu sei o que é sofrimento, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, que a nossa condição hoje é muito melhor do que a que tínhamos antes. Vocês eram bem vistos na cidade, tinham riqueza, todo mundo admirava vocês porque vocês viviam enganando o povo. Agora vocês vivem na verdade, vocês são novas criaturas. Criados novamente, Paulo usa expressão muito bonita ali, vocês são poemas de Deus, vocês são feituras, vocês são obras de artesanato, Deus refez vocês, cada um, a sua própria imagem e semelhança. Vocês foram recriados. Interessante que Paulo começa essa carta, Tiago, dizendo o seguinte, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos crentes que estão em Éfeso, aos crentes que estão, aos santos que estão em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus. O que é que tem de mais nisso, Enoque? Santo, separado, palavra hagioi. Palavra hagioi, separado, hagios, separado para um propósito. Não é santo no sentido de santo imaculado, é santo no sentido de que eu fui separado para um propósito. Você chegar numa árvore e você quer fazer, sei lá, uma bandeja de madeira. Aí você vai na árvore, escolhe um galho, né, um pedaço ali que dá para fazer isso, e corta. Pô, esses bancos que vocês estão aí, eram árvores que foram cortadas para esse propósito. Essa é a expressão santo na Bíblia, é ser separado para um propósito. E a palavra, o verbo estar, é um verbo que significa uma situação passageira. Hagioi, tois ou sim. Vocês estão, não são de Éfeso, vocês estão em Éfeso. É temporário, querido. Você está aqui, então vocês já estão numa situação diferente, vocês têm dupla cidadania. Há duas situações na vida de vocês, o que vocês eram, escravos do pecado, mortos, afastados, destituídos de Deus, vivendo lá nas suas mentiras, nas suas orgias, nos seus pecados. Mas agora não, agora vocês são santos, novas criaturas, criados por Deus, habitantes das regiões celestiais, postos acima de todo principado e potestade, assentados à destra do Deus Pai, em Cristo. E é exatamente esse o resumo da chamada armadura de Deus. Se você prestar atenção, a armadura que Paulo manda a gente vestir, ela tem tudo a ver com isso. A verdade, a justiça, não a nossa, a de Deus, a justiça de Deus, a verdade da palavra, a palavra de Deus, a palavra do Espírito, o escudo da fé, o capacete da salvação, é a mente, o coração, a alma revestida da obra de Cristo. Eu tenho que estar seguro disso, eu não posso ter dúvida disso, porque uma das armas mais poderosas e malignas de Satanás é a dúvida. É quando no meio do sofrimento Satanás sopra no teu ouvido, você é filho de Deus mesmo? É assim? É assim que Deus trata um filho? Ah, irmãos, como eu ouvi isso no meu ouvido. Está vendo? Vai, besta. Inventa de ir para seminário. Olha aí, largou seu emprego, seus sonhos que você tinha para inventar de ir para seminário. Toma aí, onde é que você está? Em cima de uma cama, vai morrer, miserável. E eu dizia, dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça, faz-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Ah, irmãos, a dúvida é uma arma tão maligna, tão terrível, que Satanás tentou usá-la contra o próprio Cristo.
40 dias de fome, de jejum no deserto. E Satanás chega para Jesus e disse: ei, tu és filho de Deus? Aí, pedra, transforma em pão. Como é que pode um filho de Deus passar fome? Não é tão fácil? Deus, teu pai aí não é tão poderoso? Transforma isso aí em pão e come. E Jesus olhou para o diabo e disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Deus disse, em outras palavras, né? Aí está trazendo para a gente, Deus disse: eu sou filho dele, eu sou filho de Deus, eu não preciso que pedra se transforme em pão. Se pedra não se transformar em pão e eu morrer sem comer pão, eu morro sendo filho de Deus, porque eu não preciso ver o milagre para acreditar em quem o opera. A igreja de hoje precisa estar vendo milagre. A igreja de hoje tem que estar vendo arrepio, tem que estar vendo manifestação. Não, querido. A igreja de hoje precisa crer, simplesmente crer. Eu creio que que o Senhor Jesus está aqui. Se Ele vai se manifestar, fazer alguém subir, é questão dEle. Mas se Ele quiser apenas se fazer presente nessa brisazinha suave, Ele está aqui. E por que eu sei que Ele está aqui? Porque eu posso sentir? Não. Não é porque eu posso sentir que Ele está aqui. Sabe por que eu sei que Ele está aqui? Por quê? Porque Ele disse: pronto, onde estiverem 2 ou 3, eu estarei lá no meio deles. Ele disse isso, pronto. Quem disse? Foi Jesus? Está dito e eu acredito. Fim de papo. Eu sou salvo, você é salvo, irmão, e não tem dia mau que te separe dessa graça. Finalmente, querido, para vencer, para resistir e vencer, mantenha-se firme no processo, por mais doloroso que ele seja. Não desista, não desanime. Provérbios 24, 10, o que é que diz lá? Se te mostrares fraco no dia da provação, quão pequena é a tua força. Ah, irmão, ser forte no dia bom? Qualquer um é. Eu quero ver ser forte é na pancada, no espremer, no sufoco. E é aí onde Deus nos quer fortes, queridos. O Senhor nos quer fortes, é aí. É manter fiel. Como disse Jó, no meio do seu sofrimento, nem que ele me mate, eu o louvarei. Como disse Cedraque, Mesaque e Abdenego, a gente morre queimado, mas não nega o nosso Deus. E como disse José aos seus irmãos, depois de 20 anos de dia mau, 20 anos desde que ele tinha sido vendido pelos irmãos, e foi amassado na bigorna de Satanás no Egito, até o dia em que Deus o honrou e o colocou como governador daquela grande nação. E seus irmãos se desesperaram quando ele se apresentou e disse: sou eu, José. E os irmãos disseram: ah, que mal que nós fizemos. E José disse: não, meus irmãos, porque não foram vocês que me mandaram para aqui, mas foi Deus que me trouxe aqui para preparar esse momento. Tragam meu pai, tragam suas famílias, e vocês viverão aqui sob os meus cuidados. Ah, meu querido, quando o homem de Deus, quando a mulher de Deus chega nesse nível de conhecimento, que o sofrimento nos torna melhores, não há quem nos afaste de Deus, não há dia mau que nos separe do amor do nosso Senhor Jesus. Mirtes Matias, poetisa cristã, escreveu: entrego-te o meu caminho. Senhor Deus que inspiraste, teu ungido a escrever, entrega-me o teu caminho, que eu tudo posso fazer.
Vocês já ouviram falar de um homem chamado Horácio Spafford? Já ouviram falar desse homem? Já ouviram falar desse homem? Eu vou contar, talvez alguém tenha ouvido essa história. Horácio Gate Spafford era um advogado e empresário na cidade de Chicago, nos meados do século XIX. Época em que o grande evangelista Dwight Moody fazia suas campanhas de evangelização. E numa dessas campanhas, aquele empresário, advogado, se converteu, se tornou um servo fiel, ardente servo do Senhor Jesus. E ali ele vivia com a sua esposa, suas 4 filhas e seu único filho homem. 4 filhas e um filho homem. Certo dia, um incêndio tomou a cidade de Chicago e destruiu quase toda a cidade. E a fábrica, a loja, o escritório de Spafford, tudo aquilo foi consumido pelo fogo, virou cinza. E aquele homem se viu praticamente na miséria, mas continuou fiel a Deus. Mas ali estava só começando o seu dia mau. Seu filho adoeceu, o menino. E por mais que ele tentasse buscar, e agora sem muitos recursos, a criança piorou e veio a morrer. Sua mulher ficou desolada, ele também, o único filho homem, as 4 filhas. Spafford resolveu então, tomou uma decisão junto com a sua esposa: vamos embora para a Europa, vamos tentar a vida lá. Essa cidade se tornou dolorosa, vai custar a ser reconstruída. Vamos para a Europa. Comprou passagem, só que ele precisava ainda resolver umas questões documentais. E despachou a sua esposa e suas 4 filhas num navio que ia em direção à França. E ao atravessar o Atlântico, em determinado momento, uma tempestade se abateu e o navio foi a pique. Quase todos morreram. Mas a esposa de Spafford sobreviveu. E quando ela chegou na França, mandou um telegrama para o marido, dizendo: salva, porém só. As suas 4 filhas não sobreviveram ao naufrágio. Spafford, com seu coração rasgado, embarcou no navio seguinte. E ao atravessar o Atlântico, ele pediu ao capitão do navio, disse: por favor, quando chegar no ponto exato onde houve o naufrágio, que minhas filhas morreram, o senhor me avisa. E o capitão chamou e disse: doutor, foi aqui, exatamente aqui, que o navio naufragou. Spafford foi tomado de uma força imensa, o espírito dele foi esmagado. Ele se ajoelhou e deu graças a Deus e louvou ao Senhor. E nesse momento o Espírito soprou a letra de um hino no seu coração. E dizem que foi o único hino que aquele homem compôs na sua vida. Ele nunca compôs outro. E ele cantou no momento de dor: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Senhor Deus que inspiraste, teu ungido a escrever, entrega-me o teu caminho, que eu tudo posso fazer. A ti entrego o meu problema, faze dele e de mim o que quiseres. Eu te prometo aceitação, mesmo que a resposta seja não. Se vier de ti, se passar por ti, ainda que me custe a vida, farei minhas as palavras do teu filho, que a tua vontade seja feita, Pai. O que desejo apenas é erguer os ombros,
livre do fardo que me faz curvar, que matou meu riso, que me faz chorar, porque sinto que me ouves. Minha alma canta assim, o problema já não é mais meu, o problema é todo seu. Aleluia, creio em ti, posso ouvir-te a sussurrar. Não te assustes, sou teu Deus, não temas, vou te livrar. Pega a tua dor e a do mundo, como quem pega na argila para um vaso modelar. De mim te virá força para cumprir o teu destino, fazer do lamento um hino que os tristes possam cantar. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém, querido.